Olá! E agora a gente vai conversar com a Letícia Oliveira, que é nutricionista, especialista em nutrição infantil. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, prazer. E agora, com a volta às aulas, nós vamos pegar algumas dicas contigo de como os pais, né, depois de 2 anos de Covid, as crianças não indo para a aula, o que eles devem fazer para colocar na lancheira das crianças, né? Porque eu acho que muitos já perderam até a prática, né, de arrumar a lancheira dos pequenos, né? E para eles não errarem. Eu quero umas dicas tuas. Perfeito. Tá? E me diz uma coisa, quais são, vamos começar nos erros, quais são os principais erros que tu percebe, assim, dos pais que vão no teu consultório, quando eles fazem a lancheira dos pequenos? Bom, a maioria dos pais busca justamente por praticidade, né? Então, geralmente são aquelas lancheiras formadas por itens do supermercado, para que a gente possa desembalar e que fique prático na rotina do pai. Mas aí a gente vê muita bolacha recheada, nós vemos bolinhos de pacote, achocolatados de caixinha, sucos de caixinha e basicamente um lanche rico em açúcar, né? Que vai acabar viciando o paladar dessa criança, ela vai querer cada vez mais somente esses alimentos e pouco vai nutrir ela nesse momento da escola, que é tão importante a nutrição nesse momento. Sim. E o que não pode faltar na lancheira? Bom, a gente geralmente segue um padrão que é uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e um acompanhamento que pode ser uma fruta ou um legume, né? Fica a critério do pai mandar uma bebida, então algo que a criança possa tomar nesse horário, mas não é obrigatório. Dentro desse padrão, a gente pode variar opções aí para a semana, né? Para a criança poder ir comendo coisas diferentes, também conhecendo novas receitas. E falando em bebidas, sucos podem? Então, o suco a gente gosta sempre de reforçar que pode ser uma opção deixarmos de vez em quando. Ele é, sim, muito melhor do que um refrigerante, por exemplo. Mas sucos naturais, né? É bom ressaltar, nada de caixinha, não, né? Não, de caixinha não, nem de caixinha nem em pó, né? O suco natural, ele pode ser escolhido em determinados momentos como uma bebida diferente para estar na rotina da criança. Porém, diariamente, beber o suco como um hábito é um problema, porque ele é uma fonte de açúcar, que é a frutose natural da fruta, mais concentrada, né? Então, a gente sempre vai preferir comer a fruta do que tomar o suco. Então, a gente vem desconstruindo esse hábito de sempre colocar o suco, não só na lancheira, mas também no almoço. Tem famílias que almoçam sempre com o suco à disposição. Então, se a gente puder preferir a água, bem melhor. Tu trouxe uma opção que é um pouco fora da água, né? Eu não gosto muito de tomar água, o meu filho tem dificuldade. A tua opção é a água saborizada. Isso, a água saborizada é uma ótima estratégia para dar um sabor diferente, para animar, né? Gerar uma curiosidade. Também a gente pode fazer ela de vários sabores. Além da água sem gás, a com gás também é uma opção para as crianças que gostam, né? Então a gente tem essa variação. E essa aqui é com o quê? Essa daqui eu coloquei rodelas de limão, de laranja e fatias de morango. E aí a gente pode usar sempre a criatividade, deixar ela livre para, de acordo com as preferências da família ou da criança, tá montando essa água saborizada. Mas é bom ressaltar que não leva açúcar. Não, de forma nenhuma. É só a água e a fruta. Isso, essa água ela fica levemente adocicada porque as frutas soltam um pouquinho de frutose na água. Mas não é nada comparado ao suco, né? E daí tu usa a tua criatividade e também para não enjoar é bom ficar trocando as frutas. Exato. Pode colocar um chazinho. Pode colocar um chazinho, né? Ervas também são muito bem-vindas para as crianças que gostam, né? Sabores preferidos estão o abacaxi com hortelã, a melancia também vai muito bem na água. Deliciosa pro verão mesmo. E em falar nisso, tu trouxe algumas ideias de lancheira de lanche para colocar na lancheira das crianças, né? Para dar ideias para os pais que estão em casa e que pensam, meu Deus, o que eu vou colocar? Eu não sei mais o que colocar. Então, me fala o que tu trouxe de ideias hoje. Bom, acho que é importante a gente começar falando que quando a gente fala de alimentação saudável, necessariamente a gente precisa estar mais dentro da cozinha, né? Muito difícil que esse pai vai conseguir uma lancheira saudável tendo que comprar somente as opções. Então, é necessário que essa mãe vá para a cozinha, porque não pedir ajuda da criança, né? Vai despertar muito mais interesse em ela comer algo que ela mesma escolheu e preparou. Então, aqui a gente pensou nisso na hora de montar. Essa primeira opção, eu trouxe a fonte de carboidrato, como eu falei, sendo o pão, né? E o recheio é feito de ovos mexidos, que seria a proteína. Muito importante a proteína aqui para dar saciedade para essa criança ao longo da tarde, para que ela não coma e daqui a 1 hora já esteja com fome novamente. Então, a gente precisa incluir proteína não só almoço e jantar, mas em todas as refeições, se possível, né? Então, aqui a gente tem o pão com ovos, o acompanhamento seria a fruta melancia. Até aqui a gente cortou no formato diferente, Mas que bonitinho, de corações. Isso é muito interessante para estimular a criança a comer. Às vezes a gente corta sempre do mesmo jeito. Então, a motivação que a gente coloca nessa refeição dá outra cara para a criança receber. Sim. Né? Depois a gente tem aqui uma outra opção de lancheira. O carboidrato representado pela tapioca,
né, que seria pela farinha. E aí a gente tem o recheio também proteico aqui de frango desfiado, mas a gente pode utilizar carne, até mesmo peixe para as crianças que gostam, ovo cozido como recheio também pode ser. E a fruta aqui, o morango de acompanhamento. E a nossa última opção, eu trouxe ali o principal sendo um doce, então uma memória bem afetiva, que é o bolo de cenoura com chocolate, né? Então esse bolo de cenoura caseiro, feito com farelo de aveia, da própria cenoura também, e a cobertura com chocolate meio amargo. Aqui a proteína foi colocada, representada pelos ovos de codorna, né? São uma opção prática, também geram curiosidade na criança por serem pequenos, dá pra gente colorir esses ovos também, se quiser deixar mais criativa essa lancheira. E o complemento aqui seriam as uvas, né? E a água acompanhando todas essas opções. Olha que legal. Quando os pais vão no teu consultório, tu geralmente tu faz algum cardápiozinho, assim, que daí eles já podem se programar durante a semana, né? Tu já faz isso com eles? Já faço. Sempre que o paciente chega pra mim, a gente faz esse recordatório do que ele come hoje, as preferências da criança, que já vem, né, com aquilo que ela gosta mais de comer, e a gente vai tentando adaptar. No consultório mesmo, durante a consulta, a gente já monta as ideias de lanche. Fala, olha, o que você acha de a gente colocar isso na sua lancheira? Daí a criança já gosta. Ah, isso vamos trocar por isso. E aí a gente vai montando, a família já sai do consultório com esse cardápio nas mãos. E eu gosto muito de falar isso para os pais, sentar no final de semana e planejar a lancheira da semana inteira. Primeiro que a criança participa do processo, ela se sente autora da sua alimentação, né? E recebe muito melhor do que aquilo que é imposto para ela. E os pais, eles conseguem se organizar mesmo, ir ao mercado, fazer uma lista de compras, deixar pré-pronto o que é possível lavar ou congelar, já fica, né, encaminhado para que isso não se torne também muito difícil de fazer durante a semana. Porque tem muitas coisas que tu já consegue deixar pronto no final de semana. Exato. E vai descongelando, né? Exatamente. Porque o congelar também não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema, não perde a propriedade, por exemplo, o molho ali de carne. Não, de maneira nenhuma. Até os recheios, eles são um exemplo clássico daquilo que a gente já pode deixar pronto congelado, né? As frutas já, por vezes, cortadas, porcionadas, lavadas, a gente também já consegue deixar encaminhado. Sim. E outra coisa que a gente vê muito, assim, nas lancheiras e às vezes as crianças nos mercados que a gente vê e tal, muita bolacha recheada, muito salgadinho, isso, nada. Não é interessante. Não. Eu costumo falar a seguinte linguagem para as crianças: existem alimentos de comer todos os dias e existem alimentos de vez em quando, né? Esses citados eu não excluo da vida delas, porque a gente não vive numa bolha, né? Isso vai fazer parte da nossa vida, de momentos em família, com amigos. Então vamos deixar para de vez em quando, lá no final de semana, escolher um momento. Vai lá, não precisa comprar um pacote enorme, pode comprar aquele pequenininho, mata a vontade da criança, fica tudo certo. Mas os alimentos de comer todos os dias precisam ser comida de verdade, né? A gente tem aí uma série de crianças que não tem sobrepeso, no consultório isso é muito significativo, não tem sobrepeso, mas pelo consumo de bolacha, sorvete, salgadinho, um colesterol extremamente alto. Crianças que, aos olhos, não parecem ter problemas de saúde, né? Mas a gente vai investigar e já tem. E tudo em função dessa alimentação. Exato. Que é prática, mas não é saudável. Mas não é saudável. Prática para o pai, para a mãe, né? Que Exato. não precisa ir para a cozinha, mas não adianta, né? O natural, o mais saudável é o natural, né? É o que a gente faz em casa, é o que a gente conhece, a gente sabe o que foi dentro, todos os ingredientes eu sei quais são, né? É isso, então é a gente reaprender não só a comer, mas organizar a nossa alimentação inteira, se for preciso, começar do zero, né? Sim. Obrigada, Letícia, pela entrevista. E agora a gente encerra mais um programa Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta às 19 horas aqui na telinha da TV Record. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais!